Bom, a gente está com o Alex Brasileiro, que fala a respeito do projeto 8222 e 8322, que causou aí todo um estresse, né, Alex? A gente quer saber da Santa Casa, do Alex Brasileiro, da equipe que está interventora na Santa Casa, o esclarecimento para isso tudo. Os vereadores foram infelizes em barrar o projeto? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o espaço do canal Fala Zé, ao Sandro e a toda a equipe, e deixar claro aqui para a população de Birigui que a todo momento que nós tentamos, enquanto direção da Santa Casa, foi apenas mostrar o que gerou com o pedido de adiamento, que, como sempre falei, é legítimo, é direito dos vereadores pedirem adiamento, vistas, enfim, tudo dentro das normas e das regras. Porém, por se tratar de verba para o hospital, estando o hospital numa situação crítica e caótica, que todos têm conhecimento, que não é de hoje, né? Infelizmente, nossa Santa Casa, ela vem muito mal, e principalmente por ter sido alvo também de uma operação gigantesca, que foi, né, a raio-x, e depois pandemia, epidemia de dengue. Tudo isso gera um dano muito grande à Santa Casa. Então, o que eu peço e venho pedindo sempre para os vereadores é que tenham um pouco mais de sensibilidade, não que não tenham, mas que tenham um pouco mais quando for questão da saúde, principalmente envolvendo o nosso hospital municipal, que é a Santa Casa, o único hospital que atende a rede SUS. Mas, de qualquer forma, o que ocorreu nos fatos foram enviados esses dois projetos. Depois do pedido de adiamento, foi dito que haviam dúvidas com relação a um ou dois artigos dentro dos projetos. Porém, em nenhum momento antes desse projeto entrar na pauta efetivamente da Câmara, em nenhum momento a direção do hospital foi procurada, a equipe da prefeitura que faz o projeto foi procurada para ser questionado, falar, tem uma dúvida aqui, o que é, explica para nós, vamos mudar, vamos alterar, vamos ajudar. Infelizmente, em nenhum momento aconteceu isso. Isso que me deixou mais chateado nessa situação, porque um dos vereadores que pediu adiamento esteve aqui comigo nesta mesa que nós estamos aqui agora, no dia da votação. Ele esteve nessa mesa às 5h20 da tarde e teria total liberdade, tem total liberdade de me questionar. Estava o Marco Aurélio, diretor-geral do hospital, a Bruna, que é a nossa diretora assistencial, estávamos aqui. Por que não naquele momento virar e falar assim, aqueles dois projetos que vocês enviaram para a Câmara, que a prefeitura enviou para a Santa Casa, nós temos uma dúvida assim, uma dúvida assada, e a gente poderia então conversar, dialogar, resolver as coisas, entendeu? De uma forma mais tranquila. Quando chegou na Câmara, prevendo que poderiam ter dúvidas, nós levamos a equipe técnica toda da Santa Casa. Estivemos lá, eu, enquanto interventor, Marco Aurélio, diretor-geral, que usou a tribuna para explicar sobre o projeto, o Wilson Disposte, nosso diretor jurídico, que também usou a tribuna para falar sobre o projeto, a Eunice, que cuida da parte financeira do hospital, esteve também o Dr. Erastus, que é o nosso diretor técnico do hospital, enfim, sem contar vários outros profissionais que nós temos aqui, extremamente competentes e que vestem a camisa do hospital, estavam lá para brigar pela Santa Casa. E em nenhum momento foi indagado, ninguém da equipe foi indagado sobre alguma dúvida ou alguma coisa errada que estava no projeto. Ninguém foi indagado, ou seja, teve oportunidade novamente. Durante o intervalo do espaço solene para a sessão em si, o Dr. Wilson ainda foi aos corredores, nos gabinetes, perguntar se alguém queria sentar para conversar, se tinha mais alguma dúvida sobre o projeto. E foi unânime, todos que foram encontrados falaram, não, pode ficar tranquilo, já sabemos tudo, entendemos. E aí, para nossa surpresa, né, na hora que o projeto foi colocado em pauta, não houve nem discussão, não deu tempo de discutir o projeto. E aí simplesmente pede o adiamento, como eu falei, legítimo, pediu o adiamento, porém sem deixar que fosse discutido, sem deixar que fosse levantado qualquer tipo de dúvida. E aí que eu não falo só por mim, eu falo pelos próprios profissionais da Santa Casa que ficaram chateados por esse tipo de coisa, porque eles falaram, poxa Alex, nem falaram do projeto, nem conversaram sobre o projeto, mas enfim, e aí isso tudo gerou para nós um transtorno ainda maior.
Corremos o risco de a Santa Casa paralisar ou ficar sem o atendimento? Olha, o risco existia. Dizer que não existia, existia sim, o risco iminente, tanto que até como não só forma de imediato socorro, foi quando nós emitimos aquele comunicado dizendo que estávamos suspendendo um tipo de cirurgia, que realmente é pouquíssimo que ocorre no hospital, graças a Deus, mas se vier a acontecer a necessidade, hoje nós não temos o CO2, que é para expansão, dilatação, né, do abdômen do paciente, para entrar com pinça e tudo mais. Hoje nós não temos, acabou o CO2 no hospital, porque a empresa que fornece não só o CO2, que fique claro, talvez não tenham entendido, não é só isso. A empresa ela fornece todos os gases para o hospital, todos. O líquido, gasoso, o gás medicinal, o próprio CO2, todos. E ela falou que não vai mais fornecer enquanto nós não pagarmos. Havia uma conversa com a empresa, porque quando nós assumimos já estava em atraso. Já tinha um atraso muito alto com a empresa. E aí, primeiro momento, nós seguramos dizendo, houve a intervenção, nós vamos procurar maneiras de sanar esse déficit com vocês. E logo depois surgiu essa verba do governo federal via Ministério da Saúde. Ela não existia, que fique bem claro, ela não existia. O governo federal repassou faz poucos dias. Aí a Prefeitura e a Santa Casa conversaram. A Santa Casa mandou um plano de trabalho, que até eu vi um dos vereadores que pediu adiamento ironizando, falando, que plano de trabalho? Eu não quero ver plano de trabalho? Sim, tem que ver o plano de trabalho. Se não for uma das obrigações, uma das principais obrigações de um vereador é estudar um plano de trabalho de um terceiro setor, principalmente de uma Santa Casa que está sob intervenção, porque o plano de trabalho mostra justamente onde é que vai ser aplicado a verba, onde é que vai ser colocado esse recurso. Depois, como é que você vai chegar em mim e vai fiscalizar se eu usei certo ou não o dinheiro, se você não se atentou ao plano de trabalho? Você entendeu? Então, havia essa questão do plano de trabalho. Fizemos o plano de trabalho para a Prefeitura. Posterior a isso, para que vocês entendam a linha toda que é a burocracia de um projeto, foi apresentado o plano de trabalho ao Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde votou esse plano de trabalho, aprovou esse plano de trabalho. Aí então foi encaminhado à Secretaria de Governo e Jurídico da Prefeitura. O jurídico da Prefeitura fez um parecer legítimo, legal. Junto com a Secretaria de Governo, colocam os artigos e manda para a Câmara. Chegando na Câmara, o parecer jurídico da Câmara também deu como legal e legítimo o projeto, e aí então o projeto foi para votação, foi para a pauta do dia. Então tem todo esse trâmite, sem contar que o projeto vai para as mãos dos vereadores antes da sessão, antes do dia da sessão, para que eles também possam, como eu falei, anterior a qualquer discussão na tribuna, procurar as entidades, procurar a Prefeitura, conversar e discutir sobre o assunto, se tiver alguma dúvida, para poder chegar lá. E não só a área da saúde, mas principalmente a área da saúde, não tem entraves que possam dificultar ainda mais a situação, que a gente já sabe que é muito grave. Depois da pandemia, principalmente, a saúde virou um caos, não só no Brasil, no mundo todo, mas nós estamos vivendo aqui, nós sabemos a dificuldade que está, né? Nós temos aí altas e mais altas de preço de insumos, de medicamentos, e aí você pega um hospital que sempre foi deficitário, que sempre teve dificuldade financeira, após uma pandemia a coisa piora. Mas é isso basicamente. Uma grande dificuldade talvez de entendimento ou aceitação dos vereadores foi o artigo 2º. Por que é que o senhor acredita que esse artigo tenha mexido tanto assim e inviabilizado talvez o projeto? Talvez porque assim, o artigo 2º, só para que fique claro que foi colocado lá, ele deixava aberto a possibilidade de novos repasses mediante a portaria Covid. Ou seja, porque o governo federal ele não vai parar de ajudar os hospitais. Diminuiu muito, mas não vai parar, porque a Covid não acaba e nunca mais vai acabar. A gente sabe disso, nós vamos ter que aprender a conviver com a Covid no nosso meio. Agora, o que houve sim foi o desligamento de leitos específicos para atendimento Covid. Hoje a Covid é uma doença infecto-contagiosa, de alto risco, porém com as vacinas e todo o procedimento que vem sendo tomado, diminuiu-se tanto, né, o agravamento da doença, mas ela existe e ainda há atendimento Covid nos hospitais, como a Santa Casa.
Hoje, um Covid é tratado, sim, como uma doença respiratória dentro do hospital, mas não tem um leito específico. Com isso, o governo federal fazendo novos aportes, para que a gente não precisasse mandar várias e várias vezes, se Deus quiser, haverão várias e várias vezes, para a Câmara, nós colocamos aquele artigo. Mas se esse é o problema, já foi conversado com a equipe da Prefeitura de retirar esse artigo. E aí, quando vier novos, nós fazemos novos projetos, e se Deus quiser, muitos outros, porque sinal que a Santa Casa está recebendo recurso. Isso é o principal. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, não me importo se o recurso vem do João, do Pedro, do Mané, se vem do partido A, B ou C. O importante é que venha recurso para o hospital. Nós temos que salvar vidas, nós temos que salvar o hospital para que ele possa salvar vidas. Com relação à unidade com 10 leitos, é alegado isso também, de por que a Santa Casa, após a intervenção, perdeu ou desativou essa unidade com 10 leitos. Na verdade não houve desativação de leitos, né? Para que fique claro, nós pegamos a intervenção no dia 25 de fevereiro, logo que realmente cessou qualquer tipo de aporte financeiro para manutenção de leitos Covid. Nós tínhamos uma UTI de 10 leitos aqui, Covid, né? E ela foi, como que é o termo que eu até falei anteriormente, esqueci agora, foi desmobilizado. Foi desmobilizado os leitos. Por quê? Porque quem aportava o recurso para a manutenção desses leitos era o governo federal. Era o governo do estado e o governo federal. O hospital ele não tem a menor condição de manter esses leitos. Uma UTI daquela custa em média de 600 a 700 mil reais por mês. Ou seja, o hospital não tem a menor chance de manter. O que foi feito com essa retirada da UTI Covid, porque não há mais aporte, porque ela só existia pelo aporte financeiro externo. Ela nunca existiu com dinheiro próprio da Santa Casa. Que fique claro, a Santa Casa não criou leitos. A Santa Casa não tem como criar leitos hoje. Ela não consegue ampliar, porque o que está aqui hoje já gera déficit. E aí, com essa mudança, simplesmente nós não temos mais os leitos Covid por conta disso. Porque não há mais aporte financeiro específico para leito Covid. Há uma exposição dos vereadores, uma colocação dos vereadores com relação a salários, que médicos estão com salários atrasados e cargos da prefeitura não. Qual é a situação real? Primeiro, não existem cargos da prefeitura. A Santa Casa ela não dispõe de cargos da prefeitura. Desde quando nós fizemos a intervenção, uma das solicitações do próprio prefeito era que isso não fosse usado como um cabide de emprego, que a Santa Casa não fosse politizada. Se você olhar nas nossas demissões e admissões após a intervenção, demissões nós tivemos algumas e admissões mínimas, todas pelo RH, todas com trâmite natural e normal. O único nomeado pelo prefeito é o interventor, sou eu. Dali para frente a prefeitura não tem ninguém aqui. E o meu salário não é pago pela prefeitura, ele é pago pelo hospital. Eu passo a ser funcionário do hospital, tenho vínculo com o hospital. Então, tudo que é pago CLT está em dia. Por quê? Porque existe um convênio da prefeitura com a Santa Casa, passado em projeto de lei pela Câmara, que aporta R$ 930 mil por mês para poder honrar com os salários, ou seja, CLT. Todo CLT recebe então através desse aporte. O ICMS vem para insumos, principalmente para medicamentos. O ICMS ele chega em torno de R$ 400 mil por mês. É basicamente o que a gente gasta de medicamentos no mês dentro do hospital. Aí sem contar todos os outros insumos como alimentação, limpeza, lavanderia. Isso também entra e não fecha a conta. Então, que fique claro, os médicos quando nós chegamos estavam com 3 meses atrasados. Nós conseguimos sim recursos que estavam parados por questões jurídicas, brigas judiciais e tudo mais. Conseguimos desbloquear essas verbas que vieram para o hospital. Naquele momento nós sanamos o déficit que tinha com os médicos de 3 meses. Hoje nós estamos com déficit novamente, porque o hospital, infelizmente, com o que ele gere
de recursos, mais o que ele consegue de aporte financeiro do município de Birigui, do SUS, não consegue pagar a conta, porque a conta é maior do que entra. Simplesmente nós recebemos menos do que nós temos de gasto, e aí a conta não fecha. E o que piora ainda mais, o que agrava ainda mais, que eu ouvi também de alguns vereadores dizendo que mas antes eles não falavam que estava com esse problema todo financeiro. Sim, porque até o ano passado ainda estava se usando o recurso de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal no valor de 11 milhões e 800 mil reais. E com o dinheiro do financiamento você vinha amortizando o déficit mensal do hospital. Então por isso que sentia menos o impacto. Porém, na hora que nós entramos, encerrou, não tinha mais esse dinheiro do financiamento e aí a conta chegou. Agora nós temos que pagar a conta. E como é que paga essa conta? Essa conta é paga com a produção SUS, que inclusive eles falaram também, eu acho que era até uma das suas perguntas, né? Eles falaram também que é 450 mil reais de produção SUS. Duas coisas na produção SUS que fique claro para todo mundo, e é importante que vocês saibam também. A produção SUS foi usada como garantia do pagamento do financiamento de 11 milhões e 800 mil reais. Tá, esse dinheiro é retirado direto da conta, nós nem mexemos. Dá quase 170 mil reais por mês, ou seja, já me corta quase 50% do que eu tenho de produção SUS. E o restante? O restante é lei, é repassado para os médicos, é a produção deles, é o trabalho deles. Se anteriormente não era repassado, isso a auditoria externa que foi contratada vai falar, e aí cada um responda pelo que fez. Mas hoje é 100% que sobra, né? A porcentagem que sobra é toda passada para os médicos. Se estivesse recebendo 100%, seria repassado 100%. Alex, eu acho que não fica mais dúvida sobre a questão dos projetos. Qual é a expectativa da Santa Casa agora com relação aos projetos? O que é que vocês esperam do Legislativo? Não, Sandro, como eu falei no início, momento algum nós fomos apontar dedo a ninguém. Se alguém se sentiu ofendido, se nós chegamos a ofender, peço desculpas, sou ser humano, posso errar, posso falhar, fui apontado também de algumas maneiras, mas não me importo, sei do que nós estamos fazendo, sei do que a nossa equipe é capaz, está tocando esse hospital com muita garra, muita vontade e determinação. Se não fosse isso, realmente a situação estaria muito pior do que está hoje. Agradecer aos médicos pela compreensão, porque vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso. Divulgamos há poucos dias que tivemos aumento no número de internações, aumento no número de cirurgias. Isso são números, são dados, não sou eu que estou falando, não é o Alex. E também não estou aqui para dizer que a intervenção, que o interventor está sendo melhor do que quem estava, não. Estou dando dados para vocês perceberem que há como melhorar o hospital, tem como fazer. Agora, o que a gente espera é sensibilidade dos vereadores, tenho certeza que vocês terão. Se houveram dúvidas, a equipe da Santa Casa foi também novamente ao Conselho de Saúde, onde estavam alguns vereadores, sentou com eles, conversou, explanou as questões, explicou melhor o projeto e creio que a partir de agora não haverão mais dúvidas. Porém, pensando em tudo que aconteceu nessas questões todas, nós emitimos na semana passada esse documento à Câmara, onde nós deixamos o hospital de portas extremamente abertas para que, gerando qualquer dúvida com relação a projetos para ajudar o hospital, podem vir procurar a equipe administrativa, a equipe técnica, estão todos aqui disponíveis. Para quê? Para que a gente possa ajudar o hospital, que é o principal fator. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, não estamos aqui para dizer que A, B ou C são culpados ou são melhores que alguém. Nós estamos aqui para tentar fazer o hospital melhorar, porque é o único hospital que nós temos na cidade e atende outras 10 cidades. Então o mínimo que a gente tem é que ter união e um pouco mais de sensibilidade quando o assunto for a Santa Casa de Misericórdia de Birigui. O senhor falou aí de outras 10 cidades, a que pé anda o consórcio tem contribuído para o andamento da Santa Casa? O consórcio e a pactuação da Santa Casa são coisas distintas. O consórcio ele não estava na Santa Casa quando nós ingressamos com a intervenção. Inclusive foi até um fator que nós discutimos muito, falamos com o pessoal do consórcio, por que não usar a Santa Casa de Birigui? E aí foi narrado algumas situações que nós já estamos correndo para saná-las
Estamos sim em negociação com o consórcio para que volte, não, para que atue na Santa Casa de Birigui, porque não atuava, não estava acontecendo por razões outras, e agora sim, nós estamos abrindo as portas também para o consórcio intermunicipal de saúde, que é importante para o hospital, né? Traz recursos extra, que é o que a gente mais precisa hoje, é trazer recursos extras para poder diminuir o déficit mensal do nosso hospital. Beleza, Alex, muito grato aqui por receber a equipe do Fala Zé, e a gente deixa sempre aberto para que quando quiserem, se quiserem, a gente está à disposição. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e a oportunidade de estar esclarecendo os fatos que abrangem a Santa Casa de Birigui. Espero aí que Deus possa abençoar a nossa cidade, o nosso hospital, e que dias melhores venham a acontecer. É o que a gente luta todos os dias aqui, para poder lá na frente olhar para trás e saber que fizemos um bom trabalho, um trabalho bem feito.